Bem, amigos. Alô? Não tenho mais nada para falar. Bem, amigos da Edilô, não tenho mais nada para falar. Nós estávamos falando sobre esse livrinho aqui, né? Dizem que este livrinho aqui, em espanhol, ele é chiquitito, pero cumplidor. Tem uma coisa interessante. Embora ele seja tão pequeno, ele é gigante. Porque quando a sabedoria é desenvolvida em sutras, os sutras, eles exigem que nós tenhamos assim uma atenção mais focada, uma atenção assim profunda, para que a gente perceba o que nesse sutra contém. É até aconselhável que estes livrinhos assim tão pequenininhos sejam lidos várias vezes, porque à medida que nós formos repetindo o conhecimento e a atenção para cada sutra, nós vamos desenvolvendo cada vez mais sabedoria. Porque quando a gente está atento, a atenção o segredo de quem quer seguir o caminho espiritual. A atenção é profundamente necessária, porque a gente, quando está com atenção, a gente está quieto, em silêncio. E quando a gente está quieto, a gente desenvolve um pensamento búdico, um pensamento do nosso eu espiritual. Aí nós atentamos para a sabedoria interna. Tudo que nós estudamos aqui, tudo que nós ouvimos aqui, ali, leiamos, tudo isso faz parte do nosso intelecto. Quando nós estamos lendo, nós desenvolvemos um intelecto. Nós temos 5 sentidos para conhecer o mundo. Então, quando nós ouvimos e vemos e tateamos, etc. e tal, essas informações com esses instrumentos do sentido vão passar pela nossa mente até o nosso cérebro e vão se registrar intelectualmente. Então, isso aí faz parte da nossa matéria, do nosso viver físico. Quando nós ligamos-nos com a parte interior, que nós vamos descobrir os detalhes e vamos adotar esses detalhes e essas coisas que nós aprovamos como verdades ou repelimos como não verdades, essas vão se tornar sabedoria, porque nós vamos fazer uma aprovação com o nosso íntimo, com a nossa mente superior. Então, vocês percebem que esta ligação com a atenção faz com que nós tenhamos uma possibilidade de ouvir a voz do silêncio. A voz do silêncio é quando nós ouvimos a nossa própria voz íntima. E aí nós vamos descobrir o seguinte. O nosso ser superior, ele é a manifestação divina. Então, ele é um veículo de toda a sabedoria, de todo o poder, de toda a ciência divina. Então, nós somos potencialmente esse ser poderoso. Só que nós não temos, assim, muita ligação com ele, porque nós estamos, assim, velados pelos nossos desejos, pelas nossas ânsias físicas, pelas nossas contradições, pelas nossas incertezas, pelos nossos enganos. Parece que nós temos assim uma tendência a nos enganar, né? Então nós temos assim medo de morrer, por exemplo. Isto é, nós temos uma atração à vida, nós estamos ligados à vida. E essa ligação, esse apego à vida, faz com que nós fujamos da morte e tenhamos medo. Como ela estava falando sobre o medo,
esses vícios, medos, superstições, preocupações, coisas assim que você tem uma preocupação com o futuro, você não pode antecipar um acontecimento. Se nós tivermos assim a habilidade de viver o hoje, o agora, nós sempre estaremos resolvendo os problemas ao nosso alcance. Se nós quisermos resolver um problema que pode ocorrer no futuro, nós não vamos ter esse poder. O passado a gente já nem se preocupa, não deve se preocupar mais, embora muitas vezes as pessoas tenham uma ligação com o passado, né? Ou uma saudade imensa, ou alguma coisa assim, porque foi muito boa a passagem pelo passado. Essa ligação também não se deve ter muita atenção. Pode até usar alguma memorização, o que a gente aprendeu na escola, se as escritas ainda estão dentro da nossa mente, que são úteis para o hoje, né? Essas riquezas passadas que foram memorizadas, elas vão servir o hoje, o agora. Mas nós temos assim, nós vimos aqui a Maria Teresa falou sobre a nossa intuição, né? E realmente quando a gente faz alguma coisa, quando a gente tem uma tendência a fazer alguma coisa, sempre tem uma campainhazinha dizendo assim, ela pode não ser assim muito sonora, mas ela diz, faça porque essa vai ser boa, essa é uma maravilha. Então, essa é a intuição que está te dizendo que essa está aprovada. A sabedoria divina está aprovando a sua atitude. Essa não, essa é perigosa. Se você atender essas intuições, vocês vão desenvolver cada vez mais a habilidade de ouvir este som interno, esta voz do silêncio. Porque o silêncio, ele é um tabernáculo de uma sabedoria e de uma precisão incríveis. Só que nós precisamos, assim, confiar nela. Então, para nós confiarmos nela, quando o Moacir falou sobre a confiança que nós devemos ter, só quando as pessoas são verdadeiras, quando as coisas são verazes, né? Então, quando essas coisas repetidamente são verdadeiras, você cria uma confiança. Mas se você não presta atenção no que diz o teu eu interno, você nunca vai confiar nele porque você nem sabe se ele existe. Mas se você prestar atenção e for confiando, você vai verificar que essas intuições são dá para confiar nela mais que na sua própria mãe. Ela não erra nunca, porque ela é o seu eu superior. Então, não é uma questão de crença, é uma questão de experiência. Você observa um pouco mais, vai observando dia a dia e você verifica que ela é real. Então, isto aqui, por exemplo, são opções para que você desenvolva esta percepção. O que diz aqui, o nosso eu superior está dizendo. Porque foram mestres que passaram esses dados, esses ensinamentos. E o que os mestres que já são desenvolvidos, já passaram por todos esses caminhos, eu aqui, por exemplo, agora estou falando numa possibilidade, numa coisa que eu estou tentando caminhar, né? Então, eu estou aqui no degrau de baixo. Eu estou aqui, por exemplo, no fragmento 1 ainda. Então, esse fragmento 1, ele está me dizendo uma porção de coisas. Mas como eu li esse livro e confio no mestre que passou esses dados,
que é para Blavatsky. E a Blavatsky, com muita sutileza, passou isso aí para que a humanidade tomasse conta dessa sabedoria. Eu só posso confiar porque eu vejo aqui que ela não está me dizendo assim, olha, você vai na balada lá e tal, porque, e de preferência vai ali no Morro da Maré e tal, porque lá está bem animado e tal, né? Então, se você obedecer esse desejo, assim, ou essa curiosidade, pode não se dar bem. Pode até se dar bem lá, dançar uma baladinha lá e tal, fazer uma... Mas, mas no final mesmo, sempre tem uma balinha perdida. Pode ser uma bala não tão doce, né? Mas, afinal de contas, esses desejos a gente deve conter, porque a gente pensa em determinadas coisas como sendo realmente boas. E, no entanto, a gente precisa criar, assim, um hábito de descobrir os valores. A gente dá muito valor ao que realmente não tem. O Moacir, ele ficou lá em casa, então ele conta muitas coisas e ele tem muita... Então, ele tem um irmão, que vivia bem lá no sul, lá perto de Ijuí, e tinha uns amigos lá que não tinham outras pessoas lá e doaram para ele lá, morreram e fizeram dele um herdeiro de uma fazenda. Aí um parente longínquo deu outra fazenda. E eles já eram dotados lá de um poder material bastante rico. Aí ele era sozinho, tal, foi indo, ficou. E ele disse assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso, agora estou preocupado, o que eu faço com isso? Né? Um negócio que deveria ser útil para ele, não tinha utilidade nenhuma, porque ele já estava com um pé na cova, outro na casca de banana, então já não ia servir de nada. Não é? Então, as coisas devem ter o seu valor quando ele é útil, naquele momento. Ele é útil? É útil. Por que acumular coisas? Ficar preocupado com o negócio lá, por exemplo, acumularam umas coisas lá e encontraram 50 e tantos milhões de coisas lá num apartamento que ele tinha que pagar ainda para guardar tudo aquilo. E daí pegaram ele. Quer dizer, as coisas têm que ser assim, valoradas como elas realmente são. E o valor que o ser humano tem, esse não tem tamanho. Nós nos desvalorizamos, nós não sabemos o que nós somos. Nós não temos assim uma ideia do real ser que nós somos. Por isso que nós devemos ser humildes, porque se nós nos vangloriarmos desse poderoso ser que somos, nós vamos sair por aí de bandeirinha lá, olha eu aqui, olha. E não é por esse caminho. O caminho é o valor, o poder que nós somos para auxiliar aos que ainda não têm essa situação definida, ainda não descobriram que o caminho é muito mais valoroso. A alegria de se autoconhecer é muito mais preciosa. Então, os valores que nós devemos dar devem ser muito bem escolhidos. Devem ter, assim, uma atenção para aquele que sabe dar valor. Para o sábio que está internamente em nós, no nosso coração. A nossa alma, aquilo que nos dá vida. Porque se nós olharmos assim, puxa, eu sou esse corpo bonito, eu tenho 1,68 m e tal, né? Eu sou tão alto e tal. Isso não tem valor nenhum, porque amanhã morre e pimba.
Agora, o eterno, o permanente, esse não somos nós fisicamente, somos nós internamente. Aquilo que, ao sair, deixa inerte o corpo. E isso é que nós devemos dar valor. Porque o que nós aprendemos, o que nós conquistamos com os nossos atos, com o acúmulo, não de coisas materiais, mas de virtudes, trocando pelos vícios que nós fomos acumulando ao tempo de nossa vida, trocando esses vícios por virtudes, nós vamos nos tornar assim ricos em coisas que vão ser úteis para a nossa vida futura. Enquanto nós estamos vivendo hoje, nós certamente estamos vivendo o que nós plantamos na vida anterior. E o que nós estamos plantando nesta vida, nós vamos colher na próxima. E se nós estivermos plantando bem em terreno assim fértil, a colheita vai ser muito mais fácil, mais agradável, e nós vamos ser muito mais úteis à humanidade. Essa humanidade a qual nós pertencemos, porque nós temos assim uma certeza que toda essa humanidade é uma só, é um ser só, é um ser diverso, com muitas diferenças, mas é que formam uma riqueza imensa, que é todo esse numeroso grupo de pessoas que formam esta humanidade. Humanidade que deve ser por nós reconhecida como nossos irmãos, realmente ligados por este amoroso reconhecimento de irmandade, de fraternidade, que nós tenhamos assim uma atitude real, com vontade de sermos realmente irmãos por certeza que isto é verdadeiro, né? Nós não somos diferentes, nós somos da mesma espécie, né? Então, portanto, mesmo que nós tenhamos umas corzinhas diferentes, sejamos algo diferentes aqui e ali, na nossa digital, etc., na nossa fisionomia, mas nós somos um. E essa unidade é preciosa. Essa unidade é a coisa mais extraordinária que nós podemos imaginar. Então, se nós pudermos, como uma célula, uma pequena célula, fazer com que este corpo desta humanidade seja saudável, seja perfeita, seja cada vez melhor e mais sábia, por que não sermos esta célula preciosa e perfeita? Vamos contribuir com esta unidade, com este corpo extraordinário que é essa humanidade. Nós temos aqui uma coisa, vou começar agora. Outro intervalo para o café. Não break. Diz aqui um sutra, 275. Mas se vieste preparado, então nada temas. Então, a preparação, qual foi a preparação que, para a exigência de que nós não devamos temer a nossa caminhada, a nossa entrada nessa sala de sabedoria, né? O nosso preparo é nos purificarmos, nos livrarmos de todos os nossos vícios e trocarmos por umas virtudes correspondentes, né? Tudo é dual, né? Quando nós temos medo, vamos ver se nós desenvolvemos a coragem, se nós temos ódio, vamos desenvolver o amor, e etc.
Aí então, daqui para frente, o teu caminho é claro e vai direto à porta de Víria. Víria é a força, o poder. O quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao refúgio de Diana, o 6º portal, o portal de Bode. Então, este portal de Diana é o portal da contemplação. Diana é a contemplação. Quando você contempla a natureza, você contempla a divindade. Quando você contempla o seu interior, você vai descobrir essa divindade dentro de si. E isto é magnífico. Veja só a beleza que a natureza encerra e a beleza que nós temos internamente em nós. Toda essa beleza da natureza é manifestada no nosso interior. Então, veja só, a porta de Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente, dentro do qual arde uma firme luz dourada, que é a chama de Prajna, que de Atman irradia. A chama de Prajna, a sabedoria interna. Então, este alabastro, este vaso de alabastro, é você. Nós vimos aqui anteriormente que este vaso somos nós mesmos, né? E esse vaso de alabastro é um vaso alvo, né? Puro. Este é um vaso que está agora purificado, porque nós nos preparamos para chegarmos a este portal da sabedoria, de Víria, do poder, que vai nos dar, assim, os siddhis, né, em sânscrito, os siddhis que vão nos proporcionar os poderes que nós precisamos para continuar na nossa caminhada. Esses poderes são poderes assim, serenidade, capacidade de amar a todos, capacidade de confraternizar com toda a humanidade, uma decisão de ser veraz em todos os momentos. E aí, diz lá, além de lhe confirmar que tu és esse vaso, ele deve ser assim mais ou menos influenciado pelo linguajar gaúcho, não é? Diz ele aqui mais abaixo. Aí, tá tem. Ele não diz tchê, mas diz assim, tu te afastaste dos objetos dos sentidos. Deve ser coisa do Ricardo. Não? Tu te afastaste dos objetos dos sentidos, seguiste pela senda da visão, pela senda da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de titicha. Esse estado de titicha, vamos aproveitar a cola aqui. Titicha é o 5º estado de Raja Yoga, um estado de suprema indiferença, submissão, se for preciso, ao que se chama o prazer e a dor para todos. Esse titicha, eu costumo falar, até eu acho que alguém mencionou, que eu costumo chamar a atenção para quem entra nessa caminhada da espiritualidade, para desenvolver assim, a serenidade e um pouco de frieza. Porque no desenrolar da nossa vida, a gente encontra muitas coisas assim que a gente precisa acudir. Por exemplo, um desastre, uma coisa assim, qualquer coisa que apareça, e a gente precisa estar pronto para atender. Nós devemos ali estar, isso faz parte da caridade. Se nós formos apavorados, ao invés de nós auxiliarmos, nós vamos atrapalhar, nós vamos ser mais uma vítima da situação, né? Então, nós precisamos ser um pouco frios
para atender. Às vezes a pessoa está toda ensanguentada, toda cortada, qualquer coisa, você tem que chegar lá e fazer o trabalho que tem que fazer. E isso ele exige uma certa frieza, uma certa calma para poder resolver o problema. Então, esses poderes que nós vamos acumulando através desse desenvolvimento, dessa evolução, nós precisamos empregar, porque não adianta ter poderes e deixar lá como é que é, no escaninho lá da prateleira da... Aí, diz aqui, ele se ergue agora como uma alva coluna do Ocidente, sobre cuja fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama as suas primeiras ondas gloriosas. A sua mente, como um oceano ilimitado em calmaria, se alastra no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua poderosa mão. Veja só como... bom, aqui nós estamos falando de um cidadão que já chegou lá, né? Ele já está muito próximo ou bem pertinho de uma iluminação, né? Para ter essa qualidade, essa mente como um oceano ilimitado em calmaria, quer dizer, quando ele está assim, não parado, ele está na inação, mas com muita ação, porque a mente de um ser que está neste ponto, ele invade todo o universo. Quando a gente pensa assim num Buda se iluminando embaixo da árvore de Bodhi, quando ele está com a mente vazia, ele está iluminando o mundo. Então, esta calmaria é algo que a gente tem que alcançar dentro das nossas qualidades que a gente vai agregando à nossa vida. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornou livre nele esse poder que é ele mesmo. Ele pode elevar o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahma e Indra. Agora, certamente, ele conquistará o seu grande prêmio. O seu grande prêmio é poder despertar a humanidade para atingir o próprio caminho que ele atingiu. Não usará ele os dons que isso confere para seu próprio descanso e felicidade, sua alegria e glória tão bem ganhos. Ele, o subjugador da grande ilusão? Não. Ó candidato à herança secreta da natureza, se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, o Buda, esses dons e poderes não são para o ser. Maravilha, né? Então, eu estou verificando aqui que o texto, ele realmente não foi feito pelo nosso irmãozinho Ricardo, ele foi feito por um outro irmãozinho lusitano, que se chama Fernando Pessoa. Aliás, essa afirmação que em Fernando Pessoa é um engano, porque só em Epitácio Pessoa, né? Mas nós temos aqui, para uma homenagem ao nosso Fernando, nós temos aqui, tirado assim, há um poema chamado Iniciação, em que claramente se nota o seu contato com os ensinamentos ocultos. A gente nota que, vamos falar um pouquinho do poeta, né? O poeta, ele se inspira. E o poeta, para ir buscar essa combinação de palavras que soam tão bem, às vezes rimam, às vezes são sons em branco, são palavras que trazem verdades, que trazem harmonia, que trazem, assim, muita sapiência. Então, quando o poeta é profundo,
ele vai buscar essa inspiração lá nos confins do seu eu interior. E lá ele traz essa arte, esta beleza, como a divindade se apresenta na natureza assim tão bela, tão cheia de cores, de árvores, de rios, de cascatas, de tantas coisas assim belas, formosíssimas. Ele traz uma união, uma harmonia de palavras. Ele tem essa habilidade de harmonizar em palavras aquelas imagens que ele percebe no seu interior. Então aqui ele diz assim: não dormes sob os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem o teu ser profundo. Vem a noite que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa. Segues sem capa no ombro, com o pouco que te toca, que te tapa. Então, arcanjos da estrada, despem-te e deixam-te nu. Não tem vestes, não tens nada, tens só teu corpo que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem mais. Teu corpo cessa, a alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não está morto entre ciprestes, neófito, não há morte. Na poesia revelam-se, assim, vários estágios que acompanham o neófito na sua iniciação. Então, ele fala sobre nesta poesia, ele fala praticamente de uma iniciação, que é percorrer todo esse pequeno livrinho com o cuidado e a atenção que cada sutra merece. Então, a gente pega, assim, por exemplo, um livro desses que tem esses sutras. Cada sutra é um livro que você faz, que você vai perceber a grandiosidade de cada sutra. Porque, às vezes, no século XVII, XVIII, na Inglaterra, os escritores, eles escreviam e ganhavam por página. Então, tem livrinhos lá que tem 2.000 páginas, 2.500 páginas, 1.000 e tantas páginas. Então, você começa a ler, na 100ª página você já esqueceu o título do livro. Né? Então, quando você termina as 2.000 páginas do livro, você esqueceu que leu. Porque você não tem conteúdo, não tem assim, o que você prestar atenção. E aqui não. Cada sutra, ele cuida de uma caminhada. Os próximos metros são cuidados por um determinado sutra. E notem que essas caminhadas, os mestres, eles têm um cuidado para que não haja erros nessa caminhada. Então a gente deve, para não errar, a gente, quando tem pressa, é ótimo ir bem devagar. Prestar atenção em cada palavra, cada profundidade de palavra, o que aquele conjunto de palavras num sutra diz. Então, essa atenção é um cuidado que você vai tendo e vai se habituando ao silêncio e vai se habituando a conquistar o hábito da meditação. A meditação é um momento em que você
presta atenção lá no coração, na sua vida íntima, no seu eu superior. Então, e essa meditação, você fica prestando atenção tanto nessas coisas assim que ocorrem, que você descobre coisas, você vai percebendo coisas assim, que é impressionante. E aí essas coisas ficam tão marcadas na sua mente que você passa o dia meditando, porque aquilo ele deixa assim impregnado na sua mente e você, pelo dia que você vai vivendo, aquilo está registrado e você está pensando, e aquilo cada vez mais vai se tornando uma sabedoria, e essa sabedoria vai calando no seu ser, e como o nosso Fernando Pessoa, vira um sábio e um grande poeta. Eu acho que eu queria parar por aqui.